Bom galera, agora vamos ver aqui uma aulinha rápida de como exportar o seu carro para o TGA, que é usado pelo iRacing para mostrar sua pintura para os demais pilotos. Bom, aqui nós estamos na tela do Photoshop. Obviamente você pode usar qualquer programa gráfico que tenha suporte a TGA, como o GIMP, o próprio Corel Photo Paint ou até mesmo o próprio Photoshop. Não vai ser uma aula sobre como fazer pintura. Vamos falar somente sobre exportar para o TGA. Bom, aqui eu tenho um arquivo padrão de pintura do Chevrolet Classe B, Impala Classe B. Abrimos esse template. Esses templates ficam dispostos no próprio site do iRacing, no fórum e nos links também que a gente coloca ao início de cada temporada. Bom, estamos aqui então com a imagem, no caso a pintura desse Impala. Vocês vão ver uma imagem muito parecida com essa ao abrir esse arquivo PSD original. Aqui ao lado, na aba de Layers, de camadas do Photoshop, você vai ver algumas camadas já pré-definidas. Essa primeira camada, onde tem elementos básicos, te mostra, por exemplo, posições de alguns itens de patrocinador, que já automaticamente aparece no iRacing, umas camadinhas de sombras e máscara também da pintura. Bastando você ativar e desativar, você consegue ver algumas funções dessas camadas. Tem uma camada muito interessante para a pintura, que é essa camada wireframe. Você observa que quando a gente ativa ela, já aparecem então essas linhas que mostram justamente como é que ficam as junções das camadas, as junções de peças. Você vê, por exemplo, que essa linha aqui, ela junta com essa outra. Então fica uma ajuda para vocês saberem aonde as partes se encaixam, caso você queira fazer um desenho um pouco mais complexo, com linhas que passam de uma peça para outra. Mas vamos desativar então essa logo aqui, para a gente não ver essa logomarca do iRacing, para ver como é que fica a pintura. Em algumas pinturas do iRacing, eles deixam essa camada de patterns aqui, de padrões já pré-definidas. Tem alguns padrões que você pode até usar como partido inicial para a pintura, bastando escolher ele e editar as cores. Uma vez que a gente não vai se ater a instruções de como usar o Photoshop para poder fazer suas pinturas, vamos levar em consideração que o seu carro está usando essa pintura, essa aqui é a pintura do seu carro. Bom, feito então a pintura do seu carro, tudo preparado, vocês observem que essa camada aqui está com uma instrução, Turn Off Before Export. Está falando para você desativar ela antes de exportar. O que quer dizer? O iRacing só precisa dessa imagem, só precisa disso aqui para poder colocar a pintura do seu carro, porque todas as outras partes que não são exibidas quando você desativa essa camada, elas já são automaticamente introduzidas dentro do simulador. Então essas imagens como farol, alguns detalhes de contorno do carro, de detalhes de sombras e efeitos que porventura o carro tenha, já automaticamente o iRacing coloca. Então a gente simplesmente desabilita essa camada e você salva esse arquivo agora para TGA. Para salvar, basta vir aqui em File, Save As. Você vai ver uma tela muito parecida como essa, onde você vai selecionar agora o formato. Você vai rolar a página aqui e vai encontrar esse formato aqui, Targa TGA. Selecionando o formato Targa, você vai colocar o nome desse arquivo. Se você quiser usar ele localmente para você ver como que essa pintura ficou no seu carro, basta você colocar aqui o seu código do iRacing, o código que você consegue ver lá na página do iRacing, no Account Info, e coloca esse código e insere ele então na pasta de pinturas. Mas como a gente está trabalhando isso aqui para colocar no Trading Paints, vamos colocar apenas aqui pintura exemplo.tga. Ao exportar, na hora de salvar, ele vai te questionar aqui sobre o padrão de bits e compressão. Basta você selecionar em 24 bits por pixel e selecionar essa opção Compress RLE. É uma compressão que ele vai colocar no arquivo e vai tornar o arquivo ali bem mais leve do que normalmente ficaria sem você usar a compressão. Então 24 bits, Compress RLE, ok. Pronto. Só isso. Seu arquivo agora então está na mesma pasta que a gente salvou lá, pintura-exemplo.tga, e é esse mesmo arquivo que você vai usar então para poder colocar no Trading Paints ou colocar na pasta do seu iRacing e poder ver a sua pintura do jeito que você gostaria de ver.